Das limitadas. Sexto Slake Adventure. Patrocínio Barril Cheio, Real Solar, Skin Shape, Mentos, Cicobi Fluminense, MRV e Hering. Apoio Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, rádios Folha FM e FM O Dia em Macaé, Plena TV e Inter TV Planície. Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. A Unimed Campos está comemorando 33 anos de excelência em serviços de assistência médica. Desde a sua fundação, toda a nossa equipe se dedica com paixão a cuidar da saúde e bem-estar da nossa região, sempre com compromisso, respeito e qualidade. Celebramos e agradecemos a confiança e parceria de todos os médicos cooperados, colaboradores e beneficiários. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 24 de junho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pela Folha, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast e logo mais teremos reprise deste programa também na Plena TV. Hoje, segunda-feira, 24 de junho, dia de São João. Estamos entre aquela tradicional, né, noite mais fria do ano, hoje, ou dia 29, dia de São Pedro. Enfim, esse ano vai ser a disputa para qual vai ser a noite mais quente do ano. Que pelo amor de Deus. Previsão para hoje é de 32 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Estamos no inverno brasileiro e a previsão é de calor com 32 graus para Campos de máxima e 20 de mínima. Agora faz 21 graus aqui no centro da cidade com tempo bom. No programa de hoje a gente tem o prazer de receber o Caio Cardoso Ferreira. Caio Cardoso é nerd. Aí quando fala nerd, assim, as pessoas viram o rosto, fazem caretas. Ih, nerd, isso aí não deu pra nada na vida. Coitado do pai dele, da mãe dele. Ó, o cara tá rico, tá? Só daqui a pouco vocês fiquem atentos aí. Que a gente, foi a definição dele. As pessoas já julgam as pessoas, as outras, assim, como se fosse uma caixinha, né? Uma coisa assim. O Caio vem falar pra gente como é que é ser nerd e tem muita coisa, tem muito dinheiro envolvido, tem muito progresso, tem muito movimento, muitas atrações. Porque o nerd é o cara que não consegue se socializar. Se isso aqui não é socialização, eu não entendo mais nada de socialização. A gente vai falar com o Caio, ele é graduado em Relações Internacionais, é gerente de projetos de entretenimento. Vamos contar algumas já aventuras dele de sucesso aí nesse mundo de projetos de evento. Tem vários eventos importantes que ele organiza, que ele já realizou. Agora mesmo ele vai ter aí uma série de etapas de uma nova edição de um evento que a gente não pode falar agora, claro, né, regras do sistema, né, mas a gente já sabe que vai ter aí uma série de oportunidades. Ele veio para falar sobre esse Dia do Orgulho Nerd, como a apresentação do nerd, por exemplo, mudou a cultura pop, essa coisa de cultura pop, para a gente entender também
um pouco da cena brasileira e campista dessa cultura pop. Como é que está o Brasil em relação ao mundo, né? E como é que está o campus em relação ao Brasil e também ao mundo? O que tem de dificuldade, o que tem de vantagem, o que a gente apresenta de potencial aqui nessa área. E também, claro, evidente, no meio do programa a gente vai estar falando sobre projeto de entretenimento em Campos e toda a região que o Caio já organizou, vai organizar, e você pode participar com a gente, deixar lá. Quando fala que o seu filho é nerd, fique ligado aí que de repente, né, do nada esse nerd pode fazer aquele pix que eu falei com você, né, pro pai ou pra mãe aí. Não, porque tem um caso que eu conheço, o menino é nerd, ele é gamer. Tem várias categorias de nerd, né, que você pode se colocar assim, sei lá, o mundo coloca umas coisas assim, eu tô lendo, depois você me corrige aí se eu estiver errado, Caio. Já vou trazer o seu bom dia, já vai começar esse papo que eu quero falar muito com você hoje. Mas assim, pra gente ir quebrando esses preconceitos, quebrando esses pensamentos retrógrados. Segunda-feira é mais complicado. Esses pensamentos mais antigos, nossos, né? Que a gente, esse moleque é nerd, mó nerd esse moleque. Nerd, você tem quanto no banco? Por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Vamos falar logo da parte financeira, que é onde dói mais, né? Você tem quanto na sua conta hoje? Vamos ver um nerd aí, quanto que tem? O moleque do nada faz um pix pro pai para lá de 100 mil, 200 mil. Não, eu ganhei um patrocínio aqui, que eu sou gamer, eu ganho dinheiro para participar de uma equipe de jogos na internet, ou como dizem os pais, de joguinho na internet. Então assim, eu acho muito bacana essa oportunidade para a gente mudar, e também mudar a concepção dos pais. Conheço gente que já vendeu patrimônio para investir no filho que é gamer, que é jogador de videogame. Ou seja, o moleque é profissional, a menina é profissional, e o começo foi assim. Então, quer dizer, eu acho muito legal a gente quebrar um pouco desses tabus aqui hoje e falar para essa comunidade toda como é que é ser nerd, o que é ser nerd. Claro que, como tudo na vida, tem uns malas e tem os bons, aí não tem para onde fugir, mas a gente fala dos bons. Então seja bem-vindo, Caio, já vou trazer o seu bom dia, a gente começa esse bate-papo aqui, porque eu também tenho, o Caio tem 27 anos, eu tenho 2 com 27, então eu quero estar ligado nesse universo aí, né? E tenho um com 34 também, então quero estar ligado nesse universo dessa juventude, para poder entender e poder participar o máximo possível. De igual para igual é difícil, mas assim, né, um pouco mais atualizado do que é o mundo dos meus filhos, o mundo dessa juventude que está aí. São 7h08. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar é mole, é muito fácil você acessar aí todos os serviços, tanto do laboratório quanto da clínica Vacina Plínio Bacelar também, para você marcar consulta, saber horário de funcionamento, resultados de exames, né? A gente fica doido para saber o resultado, vai ler aquele resultado, acha que entende só porque tem uns números ali de referência, quanto está a glicose, quanto está o colesterol, vai lá, baixa o aplicativo aí, já adianta a sua vida hoje mesmo. Laboratório Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje, para a gente começar o dia bem informado, são 7h09 em Campos. Começo pelo jornal Folha da Manhã. Por quê? Carla Machado não pode concorrer à prefeitura em 2024. Quer saber por quê? Compre aí o jornal Folha da Manhã, leia a Folha. Dos 7 juristas ouvidos em 2023, 2 mudaram entendimento depois da confirmação do TSE. Então está aqui na página 3 do jornal Folha da Manhã todos os detalhes para você, né, entender por que Carla Machado não pode ser candidata em Campos, não pode concorrer, mas ela vai participar, conforme ela garantiu para a gente aqui, de uma forma ou de outra ela vai estar na eleição em Campos. Zeus encanta idosos e funcionários em asilo, visita ao Monsenhor Severino, está na
capa do jornal ainda, filho de Maria Esther é absolvido por júri. Julgamento por 4-3 do júri popular. Luiz Fernando foi declarado inocente nessa quarta-feira passada. Ele era acusado de ter ateado fogo na mãe, né? Jogou álcool e fogo. A Assembleia aponta fim da greve na rede federal. Aqui na capa da Folha ainda, em destaque, feijoada da Folha no processo aí de entrega das camisas, tá? Já foi também, né? Então fique atento aí. Prorrogou, tá aqui, ó, a pedidos, a direção do grupo Folha da Manhã prorrogou a retirada das camisas convite até hoje, segunda-feira, 24 de junho, de 9 da manhã até 16 horas, no máximo. Então fique atento aí. Carlos Baltazar, Rio Ostrense sente falta do que já existiu. Carlos Augusto Baltazar foi nosso entrevistado aqui da última sexta-feira, falou sobre Rio das Ostras. Ele é pré-candidato lá nessa eleição. Já foi prefeito por 3 vezes, já foi vereador também, presidente daquela Câmara lá por 12 anos seguidos, foi deputado estadual, nos concedeu aqui essa entrevista na última sexta. Política de Campos importa agressor de mulheres, está no ponto final, mortas e vivas. Operação da PF contra Rosinha anulada pelo TRF. A ação ou a operação era aquela da Prev Campos. Essas são algumas das manchetes que estão aqui no jornal Folha da Manhã. No portal folha1.com.br, as últimas notícias das últimas horas. Menina de 3 anos morre após ser atingida pelo carro do pai. Tragédia, né? O acidente aconteceu na noite de sexta-feira em São Fidélis. Está na capa ainda do portal Folha 1, homem morre após ser baleado e bater o carro em poste. Outras 2 pessoas estavam no veículo e conseguiram fugir. Uma foi baleada e a outra bateu a cabeça. Homem preso pela DEAM por agredir e injuriar a namorada. Segundo a delegacia especializada, o suspeito ainda danificou o telefone celular da vítima. Garotinho tenta se livrar do caso Chequinho para se candidatar em 2024. O ex-governador apela ao STF, Supremo Tribunal Federal, contra a condenação que lhe tirou os direitos políticos. Bispo emérito de Campos, Dom Roberto Guimarães, não apresenta mais sinais de atividade convulsiva. Que bom, segundo a diocese, Dom Roberto passou por novos exames na última semana. Equipe de natação de Campos competirá em Petrópolis. Tá aqui, a competição foi ontem, né? Tá aqui com 250 atletas. Primeira Copa Beach Tênis em Campos adiada para dia 22. Idosos estão vulneráveis e sendo cada vez mais vítimas de violência. O levantamento é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e mostra que Campos é a segunda no estado com mais casos de maus tratos a idosos. Lucas Félix e Jurlene da Silva vencem provas de corrida do Fundão. Estiagem eleva risco de incêndio em vegetação. E ainda, ex-prefeito de Macaé é condenado. Doutor Aloysio tem seus direitos políticos suspensos por 14 anos. Tem um evento que vai acontecer agora, essa semana. Só dá um confere rápido aqui. Tito Inojosa mandou o cartaz pra gente. É dia 25 agora, né? Terça-feira, portanto, amanhã, na usina Coagro, o Dia de Campo. Palestras sobre variedades de cana rústica para a região, palestra sobre melhoramento genético da cana de açúcar e também demonstração de campo de variedades de cana. Está aqui no evento que vai acontecer amanhã na Coagro, todos estão convidados. É o Dia de Campo, a realização da Asflucan e da Coagro aqui de Campos. São 7h15. Meu caro Caio, que prazer te receber. Caio Cardoso Ferreira, obrigado pela sua presença, cara. Foi difícil acordar, que eu acordou o quê? Às 6 horas para estar aqui hoje? Bom dia, bem-vindo, cara. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM.
Acordar antes das 6 pra estar aqui. Antes das 6, né? Antes das 6, sim. Hoje, então, você experimentou como é que é o que eu faço há 30 anos, ou mais, 35 anos. Quem acorda o galo lá em casa sou eu. Eu acordo o galo. Acorda aí, galo. Mas é um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre as iniciativas de cultura pop que a gente faz aqui no município. E mais que isso, né? É sempre muito bom falar sobre cultura de uma forma geral. E eu espero que a gente tenha uma grande manhã aqui, que a gente traga notícias boas, né? Informações relevantes para toda a comunidade. Ah, legal, cara. Que bom. Porque eu já falei aqui, essa coisa de nerd, pô, esse bicho é mó nerd. Antigamente era CDF, né? Uhum. Agora mudou ou tem diferença? Vamos entrar nesse mundo nerd primeiro, depois a gente vai falar de eventos. Aliás, você é formado em relações internacionais. Eu até brinquei quando você chegou aqui, eu falei, você pode virar embaixador do Brasil em qualquer país do mundo que você quiser. Você tem formação para isso. Sim, mas aí eu teria que fazer uma prova dificílima, que é o concurso de admissão à carreira diplomática. Difícil para mim, pô. Não, é difícil mesmo. Difícil, São muitas etapas, provas enormes, de um conteúdo muito amplo, que não se restringe apenas ao Brasil, né? A gente tem que dominar diversos conteúdos, principalmente sobre a América Latina, sobre a relação Brasil-Estados Unidos, o Brasil e alguns países da África, da Ásia, da Europa. Então é uma prova bem árdua, é um tempo de preparação muito complexo. Por que você estudou Relações Internacionais? Você gosta do... Por que eu estudei Relações Internacionais? Inicialmente eu realmente queria ser... queria ser embaixador, né? Só que a minha trajetória enquanto acadêmico de Relações Internacionais, ela foi muito boa. Eu cheguei a visitar eu viajei quase o Brasil inteiro, né, com as relações internacionais, participando de congressos, porque a minha atuação acadêmica era muito forte. Eu adorava escrever artigos, né, principalmente os artigos que pensam a integração regional. Ou seja, como o Brasil se relaciona com seus vizinhos em diversas áreas, energética, econômica, militar, enfim. Então eu tinha esse desejo de entender, né, como é que eram as relações culturais, políticas, sociais, econômicas, enfim, todo tipo de relação que existia entre o meu país, o Brasil, e qualquer um outro ente internacional. E aí eu fiz relações internacionais, né? Eu queria ser embaixador, mas como eu estava falando, a minha trajetória em relações internacionais me afastou desse mundo de ser embaixador, de ser até mesmo oficial de chancelaria, já que são coisas diferentes, porque a vivência é muito cansativa, né? A gente é muito moldado por tudo que acontece na cultura pop, quem diria, né? Na época em que eu estudei Relações Internacionais, existia uma série na Netflix chamada House of Cards. Foi bem famosa na época e, enfim, eles apresentavam pra gente, né, enquanto consumidor, enquanto audiência, um universo de relações internacionais que efetivamente não existe, né? O que acontece na série não necessariamente se reflete em todos os âmbitos ali da carreira diplomática. E aí eu comecei a ter contato com embaixadores aqui no Brasil, né? Eu viajava muito para Brasília, tenho ótimos amigos hoje até lá. Alguns deles, inclusive, passaram nessa prova do Ministério. E, enfim, esse contato, esse conhecimento sobre a carreira diplomática acabaram me afastando da carreira de embaixador, especificamente. Só que foi justamente na universidade em que eu comecei a ter contato também com o mundo dos negócios. Porque quando eu fui também acadêmico, existia um movimento muito forte de empresas júniores aqui no município. Eu não sei como está essa cena hoje, já que faz 6 anos já que eu estou graduado. Mas até 2017, 2018, por aí, era uma cena muito forte, chegando a ter em algumas universidades 2 ou 3 EJs funcionando ao mesmo tempo. E foi justamente lá eu posso falar o nome de marca? Pode. Foi justamente lá na Multicam, que é a empresa júnior da Cândido Mendes, que eu comecei a ter contato com esse universo do mundo dos negócios, né? Eu entrei lá como estagiário e saí da empresa como diretor comercial e de marketing. Então,
eu conheci pessoas também dentro desse universo de EJ que a gente se associou, né? E acabou criando o Conecta na época. Conecta é sua empresa ou é sua empresa? É minha empresa, o Conecta Promoção Nerd. Conecta Promoção Nerd, legal. Cara, às vezes o mundo te leva por caminhos tortuosos ao seu... Não tortuosos de coisas ruins, mas diferentes daqueles que você às vezes planejou, daquele sonho inicial seu, daquela coisa. Exatamente, e fica a lição... Mas para ser chanceler, para ser embaixador, o cara tem que ser muito nerd. Tem. Na verdade, todo concurso na verdade, não necessariamente passa aquele que é melhor, passa aquele que está mais preparado. E aí não é a preparação apenas de conteúdo, é a preparação psicológica, a preparação física mesmo, porque aguentar essa rotina de estudos, aguentar a tensão durante ali o período da prova é bem complicado. E assim, eu diria que minha vida não fez caminhos tortuosos, não, né? No começo em si foi bem difícil aceitar essa mudança de rumos. Mas depois que a coisa começou a tracionar, que começou a funcionar da forma como tá funcionando hoje, tá funcionando bem, tá sendo delicioso, tá sendo muito bom trabalhar. Você é nerd. Sim. Quando fala nerd, eu falei mais cedo. Poxa, a gente que tem mais idade, então a gente fala, poxa, o cara é nerd, mano, nerd. A gente já olha assim meio que de lado, esse menino não deu certo. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente quebrar esse paradigma, esse tabu, esse preconceito que a gente tem sobre até os filhos da gente que, poxa, eu vejo meu filho muito tempo no computador e falo, pô, cara, sai daí, vamos pra vida, vamos viver, vamos trabalhar, vamos estudar, O cara pode estar produzindo ali no computador. Sim, provavelmente está produzindo, e também as relações, né? A forma como a gente mantém contato hoje mudaram muito, né? Eu tenho uma amiga que ela tá muito amiga minha mesmo, ela fez até parte da empresa Júnior. Ela tá morando há 4 anos em Portugal e eu tava há 4 anos sem vê-la. Só que a gente se encontrou no último sábado e parecia que eu tinha visto ela na sexta-feira, né? As formas de se relacionar também mudaram bastante nos últimos anos, né? Mas falando especificamente sobre o nerd, e aqui eu vou usar a palavra do Casimiro Miguel, o maior streamer que a gente tem no Brasil hoje, né? Tá famosíssimo. Esse aí é capaz de fazer aquele pix de 100 mil. Esse tem. Esse tem. É o Casé? É o Casé TV. O nerd, antes, era o cara esquisito, ou é a garota esquisita. Que as pessoas tinham uma percepção de que era uma pessoa esquisita. Porque tinha uma dificuldade relativamente grande de socialização, ficava o tempo inteiro falando só sobre o mesmo assunto, que é talvez o universo de quadrinhos, né? Ou então o filme da semana que estreou no cartaz, a série que está passando na TV. E desde 2015, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem passado por um processo de transformação do que é ser o nerd. O nerd saiu dessa caixinha que a gente colocou aqui na caixinha como Casimiro Miguel diria, do esquisito, e foi para uma região que é super pop, né? O cara legal, que é o cara que todo mundo quer estar perto. Obviamente, existe aquela galera que tem uma percepção deturpada da realidade, né? Que usa da cultura pop para justificar absurdos, para perpetuar preconceitos. Isso existe, infelizmente. Esses aí são os famosos nerdolas, né? E, enfim. Mas de uma forma geral, hoje o nerd, desde 2015, principalmente com o advento da CCXP, que é o maior evento de cultura pop do mundo e que rola aqui em São Paulo, o nerd no Brasil tem passado por um processo de ressignificação do que é o seu nerd. É muito, por exemplo, o que aconteceu com o movimento emo, também da primeira década dos anos 2000, que também era tido como uma galera diferente, que ia pra esquisita, melhor que ia pra cemitério, enfim, e a galera que tinha uma lenda urbana de que ia pra cemitérios cometer absurdos. Rolou uma transformação total, e hoje o emo é extremamente pop. A gente vê bandas aí lotando estádios, como o NX0, o Fresno, o Restart que voltou agora. Essa galera tá enchendo estádios e, sabe, com uma mensagem extremamente positiva, de pessoas de bem com a vida, vivendo o momento,
E então eu diria que ser nerd é exatamente isso, né? É uma pessoa super de boa, super tranquila, que vai viver a vida normal, gente. Ontem eu tava... Todo mundo acha que o nerd não gosta de esporte. Eu sou fã de esporte, alucinado por esporte. Ontem eu tava sofrendo muito com aquele assalto à mão armada que aconteceu com o Fluminense em plena TV. Ali você tricolou também? Muito. Bate coisa. Aqui. Meu Deus. Ali foi brincadeira, hein? Ali foi... Não, eu até comentei com o Beto, o Flamengo mereceu ganhar o jogo? Mereceu. O Fluminense erra muito. O Fluminense não conseguiu chutar gol. Sim, o Fluminense erra muito. Tá muito limitado. Mas não precisava daquele pênalti. Se o juiz roubou, não. Mas falando sério, o Flamengo não precisava daquele pênalti para ganhar o jogo. Definitivamente não. Era só para aproveitar um erro do Gabriel Pires e fazer o gol. Em que se baseou para dar aquele pênalti? Eu não sei. As vozes da cabeça dele. Que o Bruno Henrique fez falta ou não, também não interessa. Sim. Mas que o Bruno Henrique empurrou o cara desequilibrado, o Bruno Henrique tropeçou nele. Não, o Calegari desequilibrou e caiu. A queda do Bruno Henrique foi consequência do desequilíbrio do Calegari. O Calegari não teve intenção de fazer falta. Cara, mas sem querer também é falta. Só que, gente, pelo amor de Deus, né? É a falta mais importante do jogo, é a que muda o jogo. Você vai marcar isso? Mas enfim. Que merecia ganhar e o Fluminense merecia perder. Vamos falar de futebol então. O que você está achando de Diniz? Diniz, tem o Cantarelli, né? É o narrador e tudo mais. Eu amo um cara e esse cara se chama Fernando Diniz. Eu sou fã dele. Eu tenho muito hábito de ir ao Maracanã, né? Assistir os jogos do Fluminense. E eu nunca vi técnico de futebol ser aplaudido em estádio, né? E até essa crise, agora essa espiral negativa que o Fluminense está passando, o Fernando Diniz era aplaudido todos os jogos. Todos os jogos. Não era aplaudido por cerimônia, não. Era aplaudido enfaticamente, com vontade, pela torcida do Fluminense. Porque o que ele fez em 2022, 2023, mas principalmente em 2022, que foi onde o time melhor jogou futebol, foi impressionante estar no Maracanã e ver a torcida do Fluminense reconhecendo um técnico de futebol. Eu acredito que a torcida continue amando o Fernando Diniz. Só que a gente ama mais o Fluminense do que o técnico de futebol, né? E se ele não tem capacidade para poder oferecer as soluções que a gente precisa nesse momento, que ele saia. Que ele preserve sua idolatria e que o Fluminense saia da situação que está. Você não acha que o técnico de futebol, cara, ele é meio que um mágico, ele é meio que não é só um técnico de futebol com táticas, com técnicas para ele ganhar um jogo e tal. Eu acho que ele é meio que um bruxo. Os caras não pegaram o Vasco aí ontem, meteu 4 no São Paulo. Mas porque o São Paulo não jogou nada. Também não jogou nada, né? Soube também que não jogou nada. Foi o pior jogo do São Paulo no ano. Mas então, mas você não acha que para você fazer uma bruxaria, para você fazer uma coisa assim, uma mágica, você precisa de alguns elementos, alguns componentes. Você não acha que os nossos estão, alguns com idade já avançada, e aí o preparo físico, porque também tem um outro agravante. Para jogar do jeito que o Fluminense quer jogar, no dinizismo, ele precisa de ter um preparo físico além do que está hoje, além do normal, talvez, né? Aquele preparo físico de Copa do Mundo, de altíssima performance. É impossível manter isso o ano inteiro. É impossível, até por conta dos calendários, por conta dos desgastes dos jogadores, o elenco é curto e a gente tem um agravante. Na minha opinião, a idade dos jogadores, você não acredita que isso também atrapalha? E algumas peças importantes saíram, né? Eu não sou tão fã dessa desculpa de idade de jogador, não, entendeu? Sim, sim. Porque foi justamente com esse mesmo grupo que a gente ganhou da Libertadores ano passado. Foi com praticamente o mesmo grupo que a gente está desde 2022 praticando um futebol que em vários momentos foi referência pro Brasil, né? Tanto que o Diniz chegou a ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que o Fluminense começa a ir para trás quando ele é demitido da seleção brasileira, né? Não sei porquê, mas na minha cabeça tem essa simbiose. Talvez porque com o Diniz na seleção brasileira havia mais respeito do elenco ao técnico que estava lá.
Né? Tem uma declaração do Danilo, por exemplo, que eu acho uma declaração extremamente desleal, né? Que é ele falando sobre a saída do Fernando Diniz da seleção brasileira. O Danilo, que é um cara que muita gente tem ele como um jogador letrado, muito inteligente, só que ele tem alguns momentos, ele teve esse momento de extrema deslealdade com quem liderava o grupo da seleção brasileira, que era o Fernando Diniz. Mas, enfim, eu acho que técnico de futebol, ele não é um bruxo. Ele é um gestor que a todo momento ele está sendo boicotado pelos seus liderados. E quando eu digo boicotado, são pessoas que elas estão dentro de um ambiente, elas crescem dentro de um ambiente de tanto paparico, de tanto cuidado, de tanto mimo a eles, que eles não gostam de ser contrariados. E a partir do momento que eles passam a ser contrariados, eles atuam para tentar derrubar quem está gerindo esse grupo, né? E às vezes de forma involuntária, inconsciente, e às vezes de forma totalmente voluntária. Eu não sei se o caso do Fluminense é esse. Se os jogadores estão cansados da dinâmica de trabalho do Fernando Diniz. Né? Felipe Melo saiu para a imprensa depois de sexta-feira, que teve aquele... Foi sábado, né? Que teve aquele confronto na porta do CT. Saiu na imprensa que o Felipe Melo teria dito que ele e Marcelo procuraram o Diniz e pediram para o Diniz mudar a forma de jogar porque não estava dando certo. Obviamente não está dando certo, né? Já são 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, vitórias em Libertadores que ninguém sabe como elas aconteceram, mas enfim. Eu não sei se o grupo está atuando para derrubar o Diniz, mas eu sei que o Fluminense precisa dar uma resposta muito rápida para o que está acontecendo. Tem um jornalista, o Gabriel Amaral, que ele é fã de estatística, né? E aí ele tem parceria com outro jornalista que tem um software que faz mapeamento de campanhas de time desde 2006. Foi quando o campeonato passou a ter 20 clubes, como é atualmente. E o Fluminense do Diniz, ele tem uma campanha nesse mesmo momento do campeonato pior que 2009. Que foi o ano que o Fluminense se salvou na Bacia das Almas. Que foi na derradeira ali, naquela última... Na última rodada. Na última rodada, não foi? Foi. Aí depois deu um reviravolta, a gente foi pra cima, 2011, 2010 campeão. Foi campeão, 2011 a gente ficou no G4, 2012 campeão de novo, aí teve 2013. Não é? Teve aquele ano terrível de 2013. Cara, eu digo assim, eu me refiro a meio que um mágico justo, mas um bruxo, mas é porque, cara, ele tira umas fórmulas lá da cabeça que às vezes... Que ninguém espera. Claro, que ninguém espera. Mas você falou tudo, tem que ser gestor. E, sobretudo, gestor de pessoas. Que é o bicho mais difícil de lidar no planeta. O futebol é muito complicado. E o que você falou, você pega aí um elenco com os caras estrelados aí, igual o Neymar, tem que ser... Igual o elenco do Fluminense. Tem cheio de estrela. Você acha que Douglas Costa não tá jogando nada? Nada. Douglas Costa não tá jogando nada. Ele entra no jogo e não muda nada. Sabe que o cara ele acha que ele tá na época da Bayern de Munique ainda. Ele não aceita que a carreira dele tá numa descendente gigantesca, né, e que ser reserva do Fluminense é o que tem pra ele. Ele não seria titular em nenhum clube do Brasil. Sim. Só que ele não aceita isso. Ele acha eu tenho que tem que ser titular. Sim, desculpa, pode concluir seu... Não, vou concluir já. Não, porque eu acho também assim, tem umas coisas que acontecem, me parece que só com o Fluminense. O Fluminense vendeu Pedro, tem que vender, é obrigado a vender, não pode pagar o salário a Pedro. Naquela época tinha que vender. Tinha que vender, né? Não tinha condição de pagar, né? Não tinha condição de... Continua. O Fluminense ainda tá muito mal. Muito mal. O Fluminense tá muito mal. Muito. O Fluminense não tem menor capacidade financeira de competir para ter contratação com nenhum clube de futebol do Brasil. Hoje a gente contrata alguns jogadores baseado em camisa e as possibilidades de disputar competições grandes. Só Libertadores, disputar Mundial. Por exemplo, ficando fora da Libertadores ano que vem, eu tenho medo do que vai ser a janela de verão do Fluminense. Eu acho que vai ser terrível. Esse menino do ataque nosso é matador. JK. Não, o Cano. Machucado. Não, tudo bem, mas assim, ele é uma consequência do que está dando errado lá para trás. A bola não chega nele. E aliás, ele não tem que voltar para marcar, ele tem que ficar lá na frente.
voltar pra marcar hoje, todos os centroavantes voltam pra marcar, né? Dá uma ajuda, né? Mas do jeito que ele tá jogando não dá. Tem uma entrevista dele no meu Deus, Globo Esporte. Que ele falando que na hora do jogo ele não consegue se concentrar em jogar ou pensar na dor que ele sente no joelho. Ele fica desconcentrado o jogo inteiro por causa dessa dor. Ele não foca só em jogar. E assim como ele tem outros, né? Sim, acredito. Bom, vamos voltar aqui pro nosso canavial. Vamos lá. Me conta aí. E aí a gente estava falando sobre essa vida de nerd, esse mundo nerd, essa coisa nerd. Dudu Terra tá me mandando aqui um monte de mensagem aqui. Professor Dudu. Dudu, gente boa. Dudu é figura. Tu tá trabalhando com ele? Sim, a gente tem uma parceria bem legal lá do Goitacom com o Colégio Asa. Sim, o Colégio Asa. Tá aqui, ó. Deixa eu só ver. Ih, pô, tu mandou mensagem pra caramba aqui, cara. Vamos lá, bom dia, Nogueira. Estou assistindo vocês. Super-heróis, games, animes, mangás, séries. O mercado geek está crescendo cada vez mais em todo o mundo, conquistando pessoas de todas as idades. Aliás, é difícil vermos alguém que não conheça pelo menos algum personagem de filme de herói ou mesmo não tenha familiaridade com os filmes famosos lançados recentemente, como Homem-Aranha, Os Vingadores, entre outros. Sou fã do Caio, temos trabalhado juntos em algumas ocasiões. Ele está falando aqui que o mercado geek movimenta milhões de dólares todos os anos. Bilhões. Ele colocou milhões, mas é bilhões. Bilhões. Começar pelos filmes, Os Vingadores, né, Ultimato 2019, Marvel se tornou uma das maiores bilheterias de história do cinema, arrecadando 2 bilhões e 700 milhões. Essa Marvel, por exemplo, se baseia nos quadrinhos. Tem os nerds dos quadrinhos, dos gibis. Deixa eu só fazer um parênteses antes. O Dudu, ele é o melhor exemplo do trabalho que eu gosto de fazer aqui na cidade, que é fazer com que as pessoas se identifiquem com a cultura pop. Eu conheci o Dudu após uma reunião que foi... A gente estava participando de uma reunião com uma outra proposta, só que essa reunião foi muito frustrante, mas as nossas ideias casavam em diversos segmentos. E depois a gente teve a oportunidade de conversar e iniciar essa parceria. Só que o Dudu, antes de começar essa parceria aqui com a gente do Conecta, ele não se identificava com um segmento de cultura pop. Ele via por ocasião, mas ele não se enxergava dentro do movimento, né? Ele não se via como um nerd. Hoje, passado 1 ano e meio já, ele super curte, ele fala sobre o mundo da cultura pop. Ele tem mais acesso a esse conteúdo, ele se sente melhor, ele se sente bem em falar sobre esse segmento. Então, assim, uma das vertentes de trabalho para a cultura pop ter sucesso aqui no município é justamente essa. É de fazer com que cada vez mais pessoas, como o caso do eu gosto de ver um filme da Marvel. Mas, pô, eu também gosto de assistir umas séries de TV que fazem parte da cultura pop. E, cara, eu gosto de samba. Samba é rock, no caso do rock. Eu gosto de rock. Rock faz parte da cultura popular brasileira. É cultura pop nacional, né? Mas falando agora especificamente sobre a Marvel. A Marvel, ela surge há quase 70 anos, né, com uma editora de quadrinhos. Ela que funda o Capitão América no contexto de Segunda Guerra Mundial, né, como um motivador, né, para os soldados estadunidenses estarem lutando no confronto contra os nazistas e seus aliados. E aí depois surge a DC. Na verdade, a DC vem primeiro que a Marvel, né? Mas a Marvel, ela tem uma história um pouco mais forte, porque tem essa associação da guerra e tudo mais. E posterior a isso, ela tem um desenvolvimento muito grande na era de quadrinhos, tanto DC quanto Marvel. Ali no meio dos anos 60, 50, 60, é onde os quadrinhos realmente se desenvolvem, os quadrinhos de heróis se desenvolvem. É nesse contexto também, a galera acha que os filmes de heróis eles surgem só nos anos 80, 90, mas não. Já tem série, filme de heróis nos anos 60. Tem o Batman do Adam West, que é cult hoje pra galera que é nerd raiz, que gosta de assistir o conteúdo mais antigo.
Já existe o Batman do Adam West. Depois tem o Super-Homem do Christopher Reeves. E aí sim a gente vai escalonando, chegando em outros heróis. A gente tem George Clooney fazendo Batman. A gente tem o Michael Keaton fazendo Batman. A gente começa a ter grandes atores e atrizes também, já que agora o segmento das heroínas está ganhando força no movimento de cinema, colocando ainda mais a cultura pop, o cinema de quadrinhos, né, os quadrinhos na boca do povo. E, enfim, a gente vê um fortalecimento da Marvel a partir de 2008, com a compra da Disney, né? A Disney compra a Marvel e começa a produzir o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro lá em 2008. E depois disso é história. A Marvel entrou pra história. Tem uma galera que acha que o mundo começou agora, depois que eles nasceram, né? Mas não. E não é não. Ó, eu hoje não vejo série porque tô em outra vibe, tá? Mas acho que eu fiquei com trauma daquela Lost. Tem isso? Eu fiquei com trauma e depois eu falei, nunca mais vou ver esse troço. Tem uma galera que se traumatiza com finais de séries. Porque a série é muito boa, aí vai lá, nossa, todo mundo. Eu sou do tempo da Caverna do Dragão, cara. Caverna do Dragão, a Globo perpetuou Caverna do Dragão e é um ícone pop no Brasil. Sim. O mundo esqueceu de Caverna do Dragão. Sim, no Brasil não. Mas todas as pessoas que se identificam com a cultura pop de uma forma geral aqui no Brasil conhecem Caverna do Dragão. Isso é cultura pop. E tem uma vertente também muito legal, que são os memes. Os memes, eles ajudam muito a desenvolver a cultura pop aqui no Brasil, a levar para novas pessoas. Caverna do Dragão é meme, Game of Thrones foi meme, diversos heróis. Deixa eu ir mais fundo aqui. Tem meme com eles. Ó, na minha época, SWAT, acho que ainda tem alguma coisa hoje aí, tem repaginada. Ó, isso na época era chamado de seriado. Tem um filme da SWAT de 2003, se eu não me engano, que foi feito com o ator que é o arqueiro da Marvel. Mas não sei se é 2003 ou 2006. Tô falando isso porque eu vi esse filme com meu pai. Eu adoro esse filme, acho muito bom. E não era filme na minha época, a SWAT. Mas tem uma série agora na Netflix. Também já tem série agora. Mas nessa época, década de 80, você tinha Chips. Não sei se você já viu os motoqueiros. Tem um outro grande tricolor, que é o dublador Felipe Maia, que ele é a voz do Ryan Reynolds nos filmes do Ryan. Ele é o Remy de Ratatouille. Ele é Power Ranger. Ele é um dublador gigantesco que a gente tem aqui no Brasil. Spectreman. Isso rapidinho. Ele se tornou nerd por causa de Chips. Ele conheceu o elenco original de Chips, os que estão vivos até hoje, né? E ele tem contato com esses caras. Chips, pra quem não sabe, não é aquela batatinha não, tá? É uma Chips. É uma série da década de 80, se eu não estou enganado, ou antes. Dois policiais que faziam ronda de moto. E era sensacional, os caras. Também tinha Spectreman, Ultraman. É nessa época que vem Jasper pro Brasil também. Depois vem Jasper. Aí Jasper já é um modernão, já é mais pro, tipo, 92. Spectreman é muito bizarro. Você já viu o Spectreman? Muito top. Isso aí são os tokusatsus. Ah, tá. Que são produções japonesas? Japonesas ou orientais? Não vou afirmar que sim. Os tokusatsu são exclusivamente japoneses. Japoneses, sim. Ah, tá. Então, assim, a galera, o mundo não começou agora não. Tem muita coisa antes. Tem coisa boa aí antigamente. E boa dentro daquilo que eles tinham de condição. Se você vê Spectreman aí no YouTube, você vai ver como é que é. Por exemplo, um fenômeno pop dos anos 90 e começo dos anos 2000 são os Power Rangers. Os Power Rangers têm origem nos tokusatsu japoneses. Tanto que diversas cenas que são, principalmente eles trajados, lutando, são cenas reaproveitadas dos tokusatsu. Eles não gravavam cenas de ação, os atores americanos. Que legal. Eles só reaproveitavam, porque a Saban, que é a que produz os Power Rangers, é um estúdio japonês que produzia diversos tokusatsu. Só que como eles trouxeram a marca pra América, pro Ocidente de uma forma geral, os Estados Unidos começou a só gravar as cenas do pessoal de cara limpa, sem a roupa.
Mas de resto, era tudo feito no Japão. E se você observar, existem diferenças de altura, de tipo físico, né? É até curioso você assistir mais atentamente, né, os Power Rangers e sabendo dessa história, porque fica muito mais evidente, né, que era meio que um remendo para poder ter um orçamento mais baixo. Tá pesquisando aqui, que tipo de geek você é? Tem tipo clássico TI, respeitem eles. Não, tem. Amante dos gadgets. Gadgets, esses bichinhos aqui que a gente usa hoje aí. Tablet, celular, smartwatch, aqueles... Tem um óculos agora que é inteligente, tem várias coisas agora. Esse aqui é o maior gadget, porque ele acumulou tudo dentro dele, né? Então, você não precisa de mais nada. Ou basicamente nada, né? Ou muito pouco. Ou muito pouco, Tem o gamer, tem o cara dos quadrinhos, sim, tem o cinéfilo, tem também o série fanático, sim, otaku e steampunk. Steampunk é um estilo de conteúdo. Você se encaixa em algum desses? Mas em vários. Só para completar, tem também os fãs de cardboard games, tem os fãs de Magic, Magic é card game, né? Tem as pessoas que são fãs de música pop sul-coreana, tem os que são fãs de música pop. Eu entrevistei uma menina que canta K-pop. Cara, e canta muito. Sim, K-pop. E aqui em Campos a gente tem uma cena de K-pop muito, muito forte. Muito boa. Não só K-pop, cosplay também. Cosplay também. A gente tem cosplayers aqui do Cosplay é aquele pessoal que se veste traje igual... Como o personagem se caracteriza como personagem do filme, série, do que ele gosta. De jogos, exatamente, do que ele gosta. Desenho, A gente tem uma cena muito forte. Existem cosmakers, que são pessoas que fazem os trajes, que fazem as espadas, enfim, os complementos dos trajes, né? Que vendem peças daqui de Campos pro Brasil inteiro. Né? Olha só. Existem cosplayers de Campos que saem daqui para ganhar campeonatos a nível estadual, regional, nacional e até internacional. A gente tem um cosplayer aqui de Campos que já foi 4º lugar na CCXP. Né? E pra gente aqui na cidade é um motivo de orgulho muito grande. Eu tô trazendo esses detalhes assim só para que as pessoas que têm ainda assim, essa impressão de que nerd é um zero à esquerda, repense aí a sua ideia, refaça o seu pensamento, porque tem muita coisa diferente. É o que você falou, e eu diria mais, são mundos, o meu mundo é diferente do seu, e existem vários mundos, cada um no seu, mas assim, não pare de preconceito com os nerds e não desconsidere. Isso a gente falou aqui agora, você falando de Campos, produção de Campos, quanto que o mundo nerd movimenta só em Campos? Não sei se você tem essa noção. Esse dado aí a gente teria que pesquisar mais, mas tranquilamente em um evento hoje, aqui na cidade, você vai movimentar mais de 100 mil reais em um evento, em um único evento de 8 horas. As coisas não são... Meus filhos foram naquela feira grande, foi com a mãe. GL... Como é que é? BGS? É BGS. BGS é a Brasil Game Show, é a maior feira de games da América Latina. Cara, eles passaram um dia naquilo, em São Paulo que eles foram. Em São Paulo. A BGS são 4 dias. São 4 dias de evento, e os 4 dias lotados. Mega lotado, caro, não tem nada barato. Então assim, eu estou agregando valores para que as pessoas comecem a formar opinião depois, cada um. Mas assim, para a gente parar de ter esses preconceitos e até mesmo você mudar o seu relacionamento com o seu filho. Sim. Seu filho pode estar produzindo aí, ou você pode estar podando. Deixando de incentivar que ele produza. Né? Hoje, a minha mãe, ela é pedagoga, né? Hoje ela escolheu atender 2 crianças só. Né? E uma das crianças, ela é autista, mas não é em grau severo. E o menino é um gênio, ele tem 8 anos de idade, ele tem uma capacidade de desenhar com 8 anos de idade, de desenhar games, de imaginar cenários de games, de imaginar narrativa de games, porque ele tem hiperfoco em games, né? Então, hoje,
a orientação para os pais deles é a seguinte: incentive seu filho a desenvolver mais essa habilidade, né? Porque ele tem um potencial enorme de se desenvolver nessa área e de ser muito bem sucedido. Porque o que ele faz com 8 anos de idade, sem ter conhecimento técnico, só na inspiração, só naquilo que ele vê, que ele joga, que ele está imerso, é impressionante. É impressionante. É muito bom. Cara, eu quero continuar conversando contigo. Vamos falar sobre eventos, vamos falar sobre esse cenário brasileiro mais aprofundadamente, também o campista, essa produção, né, de campos. Mandar um abraço aqui para Henrique da Hora, não sei se ele acordou já. Você conhece o Henrique da Hora? Conheço, abraço, Henrique. Henrique é uma figura, né? Sim, grande parceiro. Você fez uma... Teve lá na... Foi na... É Multicam, né? Multicam. Ele participou também? Teve participação da Tec Campus? Teve... Então, Foi uma startup, né? Era uma empresa júnior da Campus. Uma empresa júnior. Ah, tá. Como eu não cheguei a presidir, eu não sabia quem era o professor tutor da empresa júnior. Mas eu sei que em algum momento, provavelmente depois que eu saí, o Henrique se aproximou da empresa, né? Só que eu já não tinha mais informação, já estava formado, né? Eu não continuei próximo da empresa depois que eu saí. Muito bom. Bom, mas você conhece, então você sabe que ele é fera também. É um outro nerd. Sim. Falar em nerd, Henrique da Hora, agora eu peguei pesado, mas é um nerd. O cara produz muita coisa. E o Henrique é nerd mesmo. De frequentar evento, de consumir evento. Ele é nerd real. Então, não é crítica. Isso, se algum dia alguém interpretou como crítica... Exatamente. E é mais um nerd bem sucedido. Mais um nerd muito bem sucedido. Cara, você trouxe um exemplo classicão aqui nacional, que é o Cazé. O Cazé, sim. Vascaíno. Chato. Caramba. Vascaíno chato. Ali não tem jeito não, hein? Não, ali não. Então eu fico na dúvida, quem é mais chato? O vascaíno, o flamenguista, o tricolor, ou o botafoguense, que nunca ganhou nada e... Ressurgiu. Ressurgiu da onde? De quê? Ressurgiu do Eagle Group. Mas continua sem ganhar nada. Coitado dos botafoguenses, tem tanto amigo botafoguense, que os caras são bons. Não, porque nós somos o último que me zoou com o tricampeonato mundial. Falei, qual o tricampeonato mundial, pai? Como assim, pai? Que é isso, pai? 58, 62 e 70. Mas, ninguém lembra. Não, mas foi a seleção brasileira que ganhou. Ah, é verdade. Ah, não, mas o Botafogo foi a base da seleção. Falei, aí... Meu Deus. Abraço para os botafoguenses. Tem um carinho grande por eles também. Sofre junto com a gente. São 7h53. Você acha que o Fluminense cai esse ano? Não, pelo amor de Deus. Cai não. Nem passa isso pela minha cabeça. Ó, Eurico Miranda morreu, Caixa d'Água morreu, nós estamos... Veio aquele advogado nosso lá da série. Não pode, ele é presidente. 7h53, a gente faz uma pausa rápida. Eu estou conversando com o nerd Caio Cardoso Ferreira. A gente fala sobre esse mundo nerd, sobre tudo que está envolvido nesse cenário. A gente volta já aqui no Folha no Ar. E por falar em nerd, que tem muito dinheiro nesse mundo, tem muita grana, convidar você para ouvir agora, logo aqui na saída desse bloco, uma dica da equipe da Nauta XP Investimento, para você fazer a escolha certa e investir bem o seu dinheiro com maior rentabilidade e total segurança. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP.